Olá, tudo bom? Vamos hoje falar um pouquinho sobre psicologia. Recebo algumas perguntas no meu direct, tanto de pessoas leigas quanto de psicólogos que não tiveram ainda oportunidade de estudar um pouco mais a fundo a terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho. Como na faculdade de psicologia a gente vê um monte de abordagem, a gente acaba não se aprofundando na graduação, né, em relação às abordagens. Então, por isso, alguns psicólogos não têm oportunidade de conhecer, inclusive. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um tema muito bacana. Para entender a psicologia e a terapia cognitivo-comportamental, é necessário que a gente volte um pouquinho no tempo para entender como é que ela foi criada. Então, o Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que inclusive está vivo e faz 100 anos esse ano, ele é um psiquiatra e atendia seus pacientes com abordagem psicanalítica. Então, ele tinha lá um leque de pacientes inclusive que tinham depressão, que foi a primeira amostragem, né, que ele resolveu estudar de que maneira ele poderia ajudar aqueles pacientes com depressão, já que com as técnicas que ele utilizava da psicanálise, ele não estava vendo grandes avanços, grandes melhoras naqueles pacientes. Então, ele notou que todos aqueles pacientes depressivos que ele tinham um mesmo padrão de pensamento. Então, eles tinham aqueles pensamentos mais ou menos parecidos, sentiam as mesmas emoções e se comportavam mais ou menos do mesmo jeito. Então ele pensou, bom, se todos esses meus pacientes têm mais ou menos o mesmo padrão de pensamento, que geram essa emoção, essa tristeza, essa angústia, essa desesperança, que também geram esse comportamento, se eu mudo esse pensamento, se eu consigo acessar e modificar esses pensamentos, muito provavelmente eu consigo modificar as emoções. E se eu consigo modificar as emoções que aquelas pessoas sentem, eu consigo também modificar o seu comportamento. Então foi aí que o Aaron Beck deixou de atender esses pacientes à luz da psicanálise e começou a fazer suas pesquisas ali por volta da entre a década de 60 e 70. Então ele começou, né, a fazer suas pesquisas, aplicar, bebeu de outras fontes também. Então tem técnicas que o Aaron Beck utiliza das abordagens humanistas. Então ele foi experimentando e vendo o que dava certo. E, obviamente, deu muito certo. E foi aí que o Aaron Beck criou a priori chamada de terapia cognitiva, né? Então, ele estruturou um modelo de atendimento para esses pacientes depressivos que deu super certo. E a partir disso foi criando outras técnicas, né? Para transtornos de ansiedade, para fobias, enfim. Atualmente existe praticamente um modelo estruturado de atendimento para cada transtorno mental, porque, óbvio, foi evoluindo, ele foi tendo outros colaboradores que ajudaram a ele a desenvolver a teoria, inclusive a filha dele, que é a Judith Beck. Então, a partir disso, a partir do início aí da década de 70, foi estruturada a terapia cognitiva, que bebeu de várias fontes, né? Tanto da humanista quanto muito da terapia comportamental, que a gente chama de behaviorismo. E foi aí que nasceu essa teoria que eu amo de paixão, porque para mim faz todo sentido. E quando eu falo de fazer todo sentido, para você que está buscando fazer terapia, que é leigo e busca fazer uma terapia, você também tem que buscar uma terapia que faça sentido para você. É uma terapia colaborativa. A TCC ela trabalha com psicoeducação. Então tudo que for feito ali na sua sessão vai ser explicado o porquê está sendo feito, qual é a intenção disso, o que isso vai contribuir para a sua melhora. Então é um trabalho que depende dos dois. O paciente tem que estar muito envolvido, tem que estar muito empenhado, fazer o plano de ação ali com seus objetivos, com suas metas, tudo isso é extremamente importante para a terapia cognitivo-comportamental. Então, o que a gente pode aprender com tudo isso que Beck viu lá atrás, né? Que ele descobriu, que ele experienciou lá atrás? Nós nos comportamos de acordo com o que nós sentimos e pensamos. Se a gente pensar em um evento
que pode acontecer com pessoas diferentes. Por que que elas se comportam de maneira diferente? Exemplo, duas pessoas foram demitidas, ficaram desempregadas no mesmo dia. Uma fica totalmente transtornada, desesperançosa, triste, acha que não vai conseguir outro emprego, se isola, não quer conversar. E a outra já vê por outros olhos, né? É o que a gente popularmente fala. Então, ela vê naquela demissão uma oportunidade de fazer um curso que ela queria e não tinha tempo, uma oportunidade de mudar o seu currículo e mudar para uma empresa melhor. Então, reparem, o evento é o mesmo. O que muda é a forma com que a pessoa pensa. Quando ela pensa, ela sente uma emoção. Então, essa pessoa que se trancou no quarto, ficou muito triste, a emoção dela é de tristeza, de frustração. Já essa que vê novas possibilidades diante do fato de ficar desempregada, sente alegria, sente esperança. E se comporta de maneira diferente. Então, a TCC, ela é baseada nisso, né? Modificar os seus pensamentos que naquele momento não estão sendo funcionais para você. Então, modificando esse pensamento, você consegue modificar sua emoção e seu comportamento. Então, lembre sempre dessa tríade, né? Pensamento, emoção e comportamento. Então, só para fazer um resumo, para vocês entenderem melhor como é que pensa e age a terapia cognitivo-comportamental, elenquei aqui alguns princípios básicos. A TCC, ela se orienta no conhecimento empírico da ciência, ou seja, tudo é comprovado cientificamente, as técnicas que nós utilizamos em sessão. Se orienta no sintoma, no problema atual. Não significa que a gente desconsidera o seu passado, muito pelo contrário. Mas na sessão a gente vai tratar o que é o seu problema hoje. Se baseia na análise dos fatos e dos fatores de vulnerabilidade de cada pessoa. Então, cada ser é único e, óbvio, existem esses protocolos de atendimento, mas a gente vai adaptando para cada caso. Tá? Se orienta no problema, na meta estabelecida, no objetivo estabelecido de cada paciente, voltado para a ação e não apenas para ter consciência de algo. Então, não faz sentido você entender por que hoje você tem esse problema. O que é interessante neste momento é a gente resolvê-lo, né? A gente conseguir ter uma melhora aí no seu dia a dia, na sua vida. Não se restringe no momento da sessão. Então, o que eu falei sobre psicoeducação. O terapeuta, ele deve lhe ensinar. Ele tem um plano de ação, que a gente chamava antigamente como tarefa de casa, mas agora nós chamamos de plano de ação. Você sai da sessão com o seu plano de ação. O que você vai fazer naquela semana que você não encontrar o seu paciente? Então, você vai ter algo para você trabalhar ali na sua casa, no seu dia a dia. A terapia não se restringe no momento só da sessão. Tá? Ele é transparente quanto ao objetivo. Então, o que eu já falei, todos ali, o paciente e o terapeuta, ele tem que saber, os dois têm que saber exatamente onde querem chegar. Tem que ser transparente em relação a isso. Procura ser uma ajuda e uma autoajuda para o paciente. Óbvio, a gente vai estar ali ensinando de que maneira ele faz tudo aquilo sozinho. Se esforça para estar em desenvolvimento constante. Então, a cognitiva está sempre fazendo novas pesquisas, fazendo novas comprovações científicas, porque vai sempre se atualizando. O principal objetivo da terapia cognitivo-comportamental é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Então, é por isso que a gente faz a psicoeducação. A gente explica para o paciente o porquê estamos fazendo aquilo. A gente explica para o paciente como estamos fazendo aquilo. Porque problemas a gente vai ter durante toda a vida. Então, a gente não vai ficar com aquele paciente durante toda a vida. Então, é por isso que a gente explica, a gente ensina ele como é que ele faz, porque ele vai adaptando ali. A partir do momento que vai surgindo novos problemas, ele lembra as técnicas e ele aplica e ele torna o seu próprio terapeuta. Certinho? Esse foi, gente, um resumão sobre o princípio aí, sobre a TCC, sobre a terapia cognitivo-comportamental. Tem muito mais coisas que a gente pode conversar sobre esse tema,
tá? Mas neste momento vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, encaminha para alguém se vocês acham que pode ser útil para alguém, que é alguém que precisa conhecer um pouquinho sobre a terapia cognitiva comportamental. Se inscreve no canal que toda semana tem novidade para vocês, tá bom? Brigadinho e até a próxima!